Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francisco Edinando. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francisco Edinando, sou cirurgião dentista formado em odontologia, desde 2020 pela Unifametro. Sou formado também em residência em saúde da família e comunidade pela Escola de Saúde Pública do Ceará e também tenho especialização em saúde bucal e qualidade de vida. E hoje estou aqui trazendo esse vídeo para vocês para falar um pouquinho sobre como é que vocês vão fazer a escovação da boca de vocês, como vai ser todo essa questão do cuidado da saúde bucal de vocês, bem como falar sobre as escovas, falar sobre fio dental, falar sobre creme dental, tudo isso e muito mais aqui no vídeo. Então, fica ligado aí que a gente já vai começar. Como eu já falei anteriormente, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as técnicas de escovação, como se utiliza o fio dental e os cuidados com as próteses que a gente deve ter para a gente fazer uma ótima higienização da nossa boca. Nós higienizamos por quê a nossa boca? Bem, basicamente para remover o biofilme e os restos alimentares que as bactérias se utilizam para fazer a sua proliferação dentro da nossa boca e com isso prevenir as nossas cáries, a gengivite e a halitose, que é o mau hálito, e também aumentar a durabilidade dos dentes. Quanto mais tempo nós mantermos os dentes na nossa boca, melhor. E também das nossas próteses também. Quem utiliza prótese total, removível, e quem utiliza também próteses removíveis parciais. O fio dental é a primeira coisa que nós vamos utilizar durante a escovação. Primeira coisa que vocês devem saber é que ele é de uso diário e deve ser utilizado antes das escovações. A gente passa suavemente contornando o dente, isso eu vou mostrar daqui a pouco num vídeo mais bem explicativo, e há algumas alternativas. Vocês podem utilizar a fita dental ou o fio dental, rotineiramente, que vocês já conhecem. O Superfloss, que ele é utilizado mais para pacientes que têm o aparelho ortodôntico, que é aquele aparelhinho que a gente coloca na boca da pessoa para ajeitar os dentes, colocar eles em posição, mas qualquer pessoa pode utilizar. E pode estar utilizando também o passador de fio, que é esse daqui que eu já coloquei aqui na imagem do fio dental. Sobre as escovas. As escovas de dentes, eu recomendo muito que se utilizem as escovas de cerdas macias ou extras macias, justamente para evitar que haja um desgaste da gengiva e desgaste do esmalte dentário também. O desgaste do esmalte pode levar a um aumento da sensibilidade dentinária e, obviamente, que a gengiva sendo agredida com a escova mais dura todos os dias e todas as escovações, a gengiva ela vai expor a raiz e vai também aumentar ali o risco de desenvolver sensibilidade dentária. Outra forma de escolher uma escova é vocês optarem pela cabeça pequena, pois a cabeça menor ela vai alcançar áreas mais difíceis que uma escova com a cabeça maior ela não alcança. Então auxilia também na higienização da boca. E as escovas elétricas, elas ajudam quem tem limitação motora. Um exemplo disso seriam pessoas que têm Parkinson, mas elas, se você quiser utilizar, não tem nenhum problema, não há uma contraindicação. Eu só estou dizendo que as escovas elétricas elas ajudam essas pessoas que têm essa dificuldade já
motora, para manter justamente a higienização bucal. E sobre o creme dental, eu sempre vou dizer que você deve utilizar creme dental com flúor. Não tem essa de fugir de creme dental sem flúor, porque fulano falou outra coisa que faz mal. Não. O que eu vou lhe dizer é o seguinte: o flúor ele só faz mal desde que você consuma o creme dental, coma o creme dental e ele vai te dar basicamente uma má digestão. Agora, quando criança, quando há uma formação ali, né, inicial do esmalte, dos dentes, né, estão se formando os dentes permanentes, há uma possibilidade de haver no futuro uma condição chamada de fluorose dentária. Porém, isso vai muito da questão do consumo do flúor em virtude da pessoa a comer o creme dental. Então, é muito difícil isso ocorrer, desde que isso ocorra sem supervisão dos pais durante a infância. Você pode estar utilizando o gel dental, que tem flúor, e a pasta dentária também, que tem flúor. Ambos vão funcionar, desde que tenha 1.100 partes por milhão a 1.500 partes por milhão de flúor na sua composição. E a quantidade do creme dental que vocês devem utilizar é do tamanho de um grão de ervilha. Se você já tiver mais de 4 anos, né, se a criança já tiver mais de 4 anos ou se você já for um adulto, o tamanho de um grão de arroz, se for entre 2 a 4 anos, e metade de um grão de arroz, se for menor do que 2 anos. Vale ressaltar também que a utilização do creme dental com flúor ela já se deve iniciar desde que o primeiro dente da criança já nasce, com 6 meses de vida. Então você já pode utilizar creme dental com flúor. E antes disso, como é que faz? Você utiliza-se um agaze para limpar toda a gengivazinha da criança e da bochecha também, porque isso também pode levar ao surgimento de bactérias, fungos que se alimentem desses restos de alimentos que não são retirados. E agora eu vou falar um pouquinho das técnicas de escovação. A técnica de escovação mais utilizada é a técnica de base modificada, que a gente coloca cerca de 45 graus as cerdas da escova na gengiva, fazendo movimentos curtos e vibratórios. Eu vou explicar daqui a pouquinho melhor isso em um vídeo de demonstração. A gente escova todas as faces internas e externas dos dentes, as faces mastigatórias também, e nós também utilizamos um raspador de língua. A gente não utiliza a própria escova. É claro que sem outras alternativas, nós utilizamos a escova dentária para fazer também a escovação da língua. Mas o recomendado é utilizar realmente, de fato, um raspador de língua para essa finalidade. Bom, pessoal, agora eu vou explicar para vocês como é que funciona aqui o processo de escovação dos dentes, certo? Primeiramente, a gente começa passando o fio dental nos dentes. O fio dental ele vai fazer com que a gente tire os restos de alimentos que estão entre os dentes e esses alimentos impedem que o flúor do creme dental passe por entre os dentes e atrapalhe ali a sua efetiva ação. Então, por essa forma, por essa maneira, nós começamos a utilizar o fio dental antes das nossas escovações, certo? Então, o tamanho do fio dental, ele é basicamente o tamanho da ponta que você segura com os seus 2 dedos até o cotovelo.
É o tamanho ideal que vai ser utilizado para a gente fazer o uso dele. Então, nós enrolamos aqui o fio dental com uma mão e nós enrolamos aqui do outro lado também da mesma forma para a gente criar apreensão sobre o uso dele. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai passar o fio dental por entre os dentes e de forma leve nós vamos passar o fio dental por dentro da gengiva sem machucá-la para fora. Mostrando novamente, nós vamos pegar o fio dental, nós vamos entrar por dentro da gengiva de forma sem machucá-la e vamos puxar para fora. Por que a gente faz esse movimento? Porque se nós simplesmente pegamos o fio dental, colocamos dentro do dente da gengiva e puxamos para fora, para cima, né? Quer dizer, nós vamos simplesmente jogar a comida de volta para o dente na parte de cima. Então não vai surtir nenhum efeito. Então nós temos que colocar e arrastar. E vamos fazer esse movimento da mesma forma em todos os dentes. Aqui a gente vai jogar aqui na lateral, vai jogar para fora. Vai colocar de novo e vai jogar aqui para o outro lado, certo? E puxa para fora. Se for nos dentes de cima, deixa eu ajeitar aqui um modelinho. E se for nos dentes de cima, a gente vai colocar da mesma forma. A gente vai passar o fio, vai entrar dentro da gengiva e vai puxar para fora. E nos dentes de trás também, da mesma forma. Agora, em relação à nossa escova de dente, né? A nossa escova de dente ela vai estar com creme dental, certo? E esse aqui é um exemplo de uma escova que vocês não devem estar utilizando, mas eu vou estar utilizando ela aqui porque é para fins demonstrativos. Mas a escova de dente, se ela estiver dessa forma, né, que ela está parecendo uma vassoura, a gente já faz a troca dessa escova e já faz o descarte dela por uma nova. Lembrando que a escova de dentes ela tem que ser de cerdas macias, ela deve ser uma cabeça menor do que essa, né? Vai depender de pessoa para pessoa, mas recomendo sempre a cabeça menor, porque as pessoas elas não conseguem higienizar os terceiros molares, então é uma área um pouco mais difícil por ser um dente mais posterior, né, o terceiro molar. E dessa forma a gente vai fazer a escovação da gente. A escovação que a maioria de vocês conhece é basicamente essa, né? Você vai pegar a sua escova e vai fazer aqui essa, como é que eu posso dizer, esse movimento circular por todos os dentes e tranquilo, não há problema nenhum nisso. Só que, lembra que a gente utilizou o fio dental antes? Pois é, quando a gente usa o fio dental e tem esses espaçamentos aqui entre o dente e outro, que tem essa exposição, a gente tem que levar esse creme dental juntamente com a vibração que a gente vai fazer com essa escova de dentes por entre os dentes que foi liberado esse espaço por conta do uso do fio dental. Então, a gente vai colocar a escova de forma que ela fique a 45 graus, vai fazer um movimento vibratório dessa escova e vai jogar para fora. Certo? É o movimento que a gente entra com as cerdas na gengiva e joga para fora. Certo? A gente vai fazer em todos esses dentes. Aqui. Se for nos dentes anteriores, né, os dentes da frente, a gente posiciona a escova de forma que faça a escovação dos dentes individualmente. Ok? E nos dentes mais posteriores, a gente já faz aqui o movimento de
45 graus para fora, 45 graus para fora, 45 graus para fora. Certo? E a face dos dentes mais posteriores, né, que é essa facezinha daqui, a gente vai fazer a escovação de cima. Sempre lembrando de escovar a parte de dentro também desses dentes, tanto de cima quanto de baixo também. E a parte dos dentes da frente também da mesma forma que foi feito dos dentes de cima. E outras técnicas de escovação que podem ser utilizadas, né, mais educativo, né, para crianças seria a técnica do movimento circular mesmo, né, que eu já estava fazendo anteriormente. A gente utiliza mais essa técnica para crianças que não têm tanta coordenação motora, né, estão ali se desenvolvendo nesse aspecto, e evitem fazer esse movimento, principalmente utilizando escova de cerdas duras, achando que está limpando o dente de forma mais eficaz, para fazer essa escovação aqui. Porque se você escova o dente dessa forma, primeiro que você vai estar limpando só os dentes aqui na sua face vestibular, certo? Você não vai estar tirando a sujeira daqui de cima, fazendo esse movimento de vai e vem. Fora que, com esse movimento de vai e vem, com uma escova que é mais dura, você vai estar danificando, né? Você vai estar lesionando a sua gengiva. E o que pode acontecer? Haver questão de recessões gengivais por toda essa base que você está fazendo várias vezes, achando que está limpando, mas na verdade você está machucando sua gengiva, expondo a raiz do seu dente e assim fazendo com que o seu dente fique mais sensível do que era para ser. Então, basicamente é isso. Aqui não tem uma língua para mostrar para vocês, mas a língua, como já falei anteriormente, você utiliza raspadores linguais, ou você também pode estar escovando com a sua escova, mas não é recomendado totalmente 100% recomendado, porque ela não vai realmente de fato limpar a sua língua, ela vai melhorar ali realmente a litose, a questão da sujeira, vai dar uma melhorada, mas a remoção dessa sujeira, né, a remoção dessas bactérias, ela se dá de forma mais eficaz utilizando ali um raspador de língua. Beleza? Agora, beleza? Agora a gente vai voltar para nossa explicação. Sobre o cuidado com as próteses, nós também escovamos as próteses todas após as refeições. Nós escovamos as próteses todas as vezes após as refeições. Utilizamos a escova própria com creme dental, ou algumas pessoas utilizam um sabão neutro. Nós nunca utilizamos pasta abrasiva, né? Aquelas que têm carvão ativado ou algo do tipo, porque isso vai modificar as propriedades da sua prótese. Aí você deve estar se perguntando também até agora por que eu não falei da escova dura, né? Da escova média, da escova dura. Por quê? É justamente nessa ocasião que nós utilizamos as escovas médias e duras. A escova média é utilizada para fazer a escovação dessa prótese parcial removível total, e a escova dura ela é utilizada para fazer a limpeza da grade metálica das próteses parciais removíveis. Uma das indicações também é deixar a prótese de molho durante a noite, com uma solução indicada pelo cirurgião dentista. E se for para utilizar em próteses fixas e também em pontes, nós utilizamos um fio compassador, que pode ser um superfloss
on thread. E algumas dicas finais, né? Só ressaltando. Escovar os dentes no mínimo 3 vezes ao dia, mas o recomendado é que você escove todas as refeições, você escova os seus dentes. Usar o fio dental pelo menos uma vez ao dia, mas volto à recomendação, usar toda a vida após as refeições. Trocar a sua escova de dente a cada 3 meses e, é claro, consultar o dentista regularmente.